Não se compara aquela geração com a nossa geração. A nossa geração não precisa ser inteligente para perceber que está bem longe do Criador, né? Minha caminhada com o Yahshua andou. Yahshua nos resgatou da maldição da lei. O Yahshua nos deu um exemplo como andar, como seguir, porque aí a lei não te condena. Então, Yahshua nos resgatou da maldição da lei. Ele se fez pecador por nós, dando um exemplo para uma conduta boa. O pecado que a lei demonstrava, acusava, fazendo-se maldição por nós. Quando Yahshua se colocou no nosso lugar, ele foi morto, foi chicoteado, como a lei mandava, que a lei mandava matar aquele que blasfemasse o nome do Criador. Eu pergunto, quem mais blasfema o nome do Criador senão o ser humano? Então Yahshua se fez blasfemador no nosso lugar, porque por isso ele morreu, pela lei. E é, então ele foi pendurado no madeiro, porque era pena de morte. Então a morte eterna, a morte para sempre. A segunda morte seria para todos nós. Então Yahshua se fez maldito para nos ressuscitar, para que o favor de Abraão chegasse aos gentios, a mesma caminhada por Yahshua ungido, e para que pela caminhada certa nós recebamos a promessa de Abraão, que foi dito para os patriarcas, que seriam ressuscitados. Irmãos, como homem falo, se o testemunho de um homem já foi confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as tuas posteridades, como falando de muitas, mas de uma só pessoa. A tua posteridade, que é Yahshua. Mas digo isto, que tendo sido testemunha anteriormente, confirmada por Yahweh, a lei, que veio 430 anos depois, não valida de forma a abolir a promessa. Então Yahshua veio e cumpriu a lei, porque se a sua herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Yahweh. Pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo que a lei, logo para que é a lei, foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse posteridade a quem a promessa tenha sido feita, que era Yahshua, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas de Yahweh é um. Logo a lei é contra as promessas de Yahshua? Não, de maneira nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a imparcialidade, na verdade, teria sido pela lei. A lei não tem poder de ressuscitar mortos, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, todo homem. Apontou, acusou para que a promessa, pela caminhada certa, em Yahshua ungido, fosse dada aos Eldins. Mas, antes que a caminhada certa viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Ou seja, nossa carne estava o tempo todo sendo acusada pela lei, porque nós éramos ser um exemplo de altos transgressores. Então, encerrado debaixo da caminhada, até que havia de manifestar que em Yahshua, de maneira que a lei nos serviu de aio, a lei nos corrigia para nos conduzir e mostrar Yahshua que viria em Yahshua. Teve muitas promessas da vida de Yahshua, para que pela caminhada certa fôssemos justificados. Mas depois que a caminhada certa veio, já não há, já não estamos debaixo do alho. Por quê? Eu não preciso olhar para a lei para aprender a andar certo. Basta eu olhar só no ensinamento de Yahshua. Então eu vou aprender o que é certo. Mas se eu não observar o ensinamento de Yahshua, a lei me pune, porque ela mostra o que é errado. Compreende, irmão? Porque todos quanto foste imergidos em Yahshua, na palavra, já foste revestido de Yahshua ungido. Nós aprendemos de Yahshua tudo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Yahshua. Olha aqui a grande marca. A marca é guardar o ensinamento de Yahshua. Então não há grande, não é pequeno, não há nada. Guarde o ensinamento de Yahshua que você terá a marca de Yahweh. Se sois de Yahshua, então sois descendentes
de Abraão. Você vai provar que tem a mesma caminhada de Abraão em Yahshua. Herdeiros conforme a promessa. Qual é a promessa? Herdar Yahshua na ressurreição.